Imagine viver em uma época em que o simples ato de roubar um pão poderia custar a sua mão. Um tempo em que confessar um crime não dependia de provas, mas da sua resistência à dor. Essa era a Idade Média, um mundo onde a justiça e a fé caminhavam lado a lado, e onde a lei não buscava redenção, buscava exemplo. Hoje, no canal Mundo Antigo, vamos mergulhar nas leis, julgamentos e punições medievais, revelando como a justiça do passado moldou o medo e a ordem nas sociedades da Europa. Prepare-se para entrar em um mundo sombrio, brutal e fascinante. A era em que a balança da justiça pesava mais para o lado da tortura do que da verdade. Quando o Império Romano caiu, a Europa mergulhou no caos. Cada região passou a criar suas próprias regras, influenciadas por costumes locais, tradições bárbaras e, claro, pela Igreja. O direito romano ainda existia nas lembranças dos estudiosos, mas, na prática, quem mandava era o senhor feudal, dono das terras e das vidas que nelas habitavam. Ele julgava, punia e até executava, baseado mais em seu humor do que em qualquer código. Na França, Alemanha e Inglaterra começaram a surgir compilações de leis conhecidas como Códigos Bárbaros, o Código de Hammurabi da Idade Média, por assim dizer. Mas eles eram duros, quase sempre desiguais. Se um camponês roubasse, perdia a mão. Se um nobre roubasse, pagava uma multa. A justiça era uma questão de sangue e de status. A Igreja Católica, por sua vez, tinha sua própria justiça, a justiça eclesiástica. Ela julgava pecados, blasfêmias, heresias e qualquer comportamento que desafiasse a moral cristã. Monges, bispos e inquisidores eram juízes da alma, e suas sentenças podiam ser ainda piores que as seculares. Em um tempo em que a ciência ainda engatinhava, as pessoas acreditavam que Deus julgava através dos sinais. Surgia, então, uma prática assustadora, o ordalium, ou prova de Deus. Quando alguém era acusado, não bastava alegar inocência. Era preciso provar diante dos olhos do Criador. E as provas divinas vinham em formas cruéis. Colocar a mão em água fervente, caminhar sobre ferro em brasa, ser amarrado e jogado em um rio. Se afundasse, era inocente. Se flutuasse, culpado. A lógica era simples. Deus protegeria os justos, mas a realidade era uma loteria sangrenta. Há registros de mulheres consideradas bruxas que morreram em testes de água, e de homens que se queimaram até os ossos tentando provar fidelidade. E o mais cruel, quem sobrevivia ainda era visto com desconfiança, porque, afinal, só o diabo protege os culpados. No século XIII, a Inquisição se tornou o maior símbolo da justiça medieval. Criada oficialmente pela Igreja, sua missão era eliminar a heresia, qualquer crença ou palavra que desafiasse a doutrina cristã. Mas como encontrar a verdade em tempos de medo e superstição? A resposta foi simples e aterrorizante: pela dor. A tortura era considerada um meio legítimo de extrair confissões. E assim nasceram as salas escuras, os instrumentos de ferro e os gritos abafados. Entre os métodos mais usados destacavam-se o potro, uma cama de madeira com cordas e roldanas que esticavam o corpo até deslocar ossos. A pera da angústia, inserida na boca ou em outras partes do corpo, era aberta lentamente com parafusos, rasgando o interior. A roda, o condenado era amarrado e girado enquanto tinha seus ossos quebrados, um a um. O estrapado. O prisioneiro era suspenso pelos braços amarrados atrás das costas, muitas vezes até desarticular os ombros. Para os inquisidores, a confissão era a voz da alma purificada pela dor. E muitos confessavam qualquer coisa apenas para acabar com o sofrimento. Mas havia uma ironia sombria nisso. A Igreja proibia derramamento de sangue. Por isso, muitos métodos eram projetados para não ferir externamente, mas destruir internamente. Uma crueldade que se escondia sob o disfarce da fé. Na Idade Média, a justiça não era feita apenas para punir, era feita para ensinar. Por isso, a execução era pública, teatral, um espetáculo de poder. Os carrascos vestidos de preto eram figuras temidas e respeitadas,
Eles representavam a mão visível da lei, e seus instrumentos, o machado, a corda e a fogueira, eram as ferramentas da ordem. A forca era a punição mais comum para ladrões e assassinos. O enforcamento em praça pública servia de aviso para todos. Veja o que acontece com quem desafia o Senhor ou a Igreja. Para crimes de traição havia o esquartejamento. Na Inglaterra medieval, por exemplo, o traidor era enforcado até quase morrer, depois eviscerado e, por fim, dividido em 4 partes, que eram exibidas em cidades diferentes. Um lembrete de que o rei era soberano até sobre os corpos. As bruxas e hereges geralmente terminavam na fogueira. As chamas purificavam a alma, diziam. Mas, na verdade, serviam para alimentar o medo e reforçar o poder da fé. Nem toda lei medieval era sangrenta, é claro. Muitas regulavam o dia a dia, o comércio, os casamentos, os impostos e até o comportamento. Nos vilarejos, existiam tribunais locais onde camponeses se reuniam para resolver disputas. Roubar, trair o senhor feudal ou quebrar juramentos podiam levar a multas, prisões curtas ou até ao exílio. A palavra de um nobre valia mais que a de um camponês, e as mulheres, em geral, tinham pouca voz, sendo julgadas como propriedade do marido ou do pai. Na justiça eclesiástica, pecados como adultério, blasfêmia e feitiçaria eram levados a sério. O castigo podia ir desde rezar 100 Ave-Marias até ser açoitado em público. A vergonha era parte essencial da punição. Nos mosteiros, os monges também seguiam regras rígidas. Dormir fora de hora, comer em excesso ou rir alto demais podiam ser vistos como desvios. A penitência? Jejum, isolamento e oração. A lei estava em toda parte e quase nunca perdoava. Com o tempo, a brutalidade começou a se tornar rotina. O medo era o que mantinha a sociedade unida, e os governantes sabiam disso. As praças cheias durante execuções não eram apenas curiosidade mórbida, eram lições de poder. O povo via a morte como espetáculo, mas também como garantia de estabilidade. Se a lei punia, o mundo parecia seguro. No entanto, nos bastidores, uma nova mentalidade começava a nascer. Universidades, filósofos e juristas começaram a questionar o sistema. No século XIV e XV, surgiram os primeiros sinais de racionalização das leis. O direito romano foi redescoberto e o julgamento por provas físicas começou a dar lugar à investigação e testemunho. A Igreja também perdeu parte de sua influência direta sobre os tribunais. E o surgimento dos estados modernos trouxe algo que o mundo medieval nunca conheceu: a ideia de justiça escrita, universal e proporcional. Mas o legado do medo permaneceu. É fácil, hoje, olhar para trás e julgar a Idade Média como cruel. Mas, para aquele tempo, a justiça fazia sentido. Ela refletia um mundo em que a fé explicava tudo, e a dor era parte do aprendizado. As leis medievais nasceram do caos e da fé, e moldaram o que entendemos hoje como crime, punição e até direitos humanos. Sem elas, e sem seus erros, talvez não tivéssemos aprendido o valor da compaixão, da dúvida e da justiça verdadeira. A Idade Média pode parecer distante, mas suas sombras ainda vivem em nós. Cada vez que pedimos justiça com fúria, esquecemos o quanto o poder da lei pode ser cruel nas mãos erradas. E é por isso que estudar o passado não é apenas olhar para a dor, é aprender com ela. Se você gostou desse mergulho pela história sombria da Idade Média, deixe seu like, se inscreva no canal Mundo Antigo e ative o sino das notificações para não perder nossos próximos episódios.